a gente. Ela vai trazer informações importantíssimas a respeito de alimentação e também a respeito de alta performance. E assim, é importante, o negócio é profundo, tá? Esses dias eu falei sobre epigenética e assim, querem ser criativas, querem melhorar a vida no aspecto geral. Vocês vão ouvir agora a Letícia, que ela vai dizer para vocês como que vocês conseguem obter essa mudança na qualidade de vida de vocês. Lê, a palavra é sua, fica à vontade, se apresenta aí e vamos embora. Bom, obrigada, Clara, Paula, o convite primeiro, né, de estar aqui, e estava quietinha, só ouvindo, estava com a câmera fechada ouvindo, depois eu entrei com um vídeo aqui para ouvir vocês, e que bacana esse comprometimento, acho que em todas as áreas, né, com a proposta, hoje é só o terceiro dia, a gente está começando aqui o terceiro dia, e vocês colocaram pontos bem interessantes, às vezes você pensa em currículo e um bem-estar da empresa, você vai colocando tanta coisa à sua frente que você não cuida de você. E aí, falando de alimentação e nutrição ainda, é tanta informação que parece que dá meio que preguiça. Tá, então não vou fazer nada, porque uma hora eu posso comer isso, outra hora eu não posso. Então, minha ideia aqui hoje é descomplicar essa parte alimentar com vocês um pouquinho, trazer a minha visão do que eu entendo como nutrição. Eu falo que é um campo muito amplo, tem diversas abordagens, mas eu trouxe o meu olhar na melhora da performance. E a gente melhora a performance cuidando da saúde. Então, eu preciso saber aqui só se meu áudio está legal e quando eu compartilhar a tela, se vocês estiverem vendo direitinho, que aí eu já começo. Tá ótimo, o áudio tá ótimo. Tá, e vocês estão conseguindo ver? A tela também tá em tela cheia, tá perfeito. Então, com dúvidas, eu não sei onde vai ficar melhor aqui, se é eu ver o chat ou se alguém quiser abrir um microfone para colocar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, se a gente faz no final. Ver como vocês ficam à vontade. Para mim aqui é bem tranquilo, tá? Deixa eu só diminuir essa telinha. Eu não vou ver o rosto de vocês, então vocês só vão precisar me chamar. O que eu trouxe aqui hoje, falando um pouquinho sobre nutrição na melhora da performance. Bom, primeiro, eu sou Letícia Corvino, como elas já colocaram, eu sou nutricionista. Eu atuo com nutrição desde 2018, morava no estado do Rio, tem 2 anos que eu moro aqui em Guarulhos. E com isso, com a pandemia, eu tive um boom em atendimentos online, quando o Conselho fez essa liberação. Hoje em dia é a minha maior forma de atendimento, ou atendimento online, mas também tenho atendimento presencial em algumas datas pontuais aqui em Guarulhos também. E, eventualmente, eu faço grupos de desafio, grupos online, enfim. Minha ideia é, de fato, levar a nutrição para o maior número de pessoas que eu conseguir, de uma forma leve. Eu brinco que o meu tema é Seja Mais Leve. Foi o nome de um grupo, é um nome que eu estampo para as minhas pacientes, para os participantes do grupo. E é assim que eu vejo a nutrição. Ela tem que ser algo envolvido no seu dia a dia, envolvido no seu propósito de vida. Vocês estavam até falando um pouquinho sobre isso, sobre motivação, sobre querer fazer dar certo. Eu falo que a nutrição ela está num dos pilares do estilo de vida, junto com o propósito, justamente porque eu não convenço ninguém. Teve uma vez que uma possível paciente me perguntou, o que eu faço para ir lá e conseguir emagrecer? O primeiro passo é querer, é fazer sentido. Então, eu não consigo emagrecer, e eu vou dar um exemplo de emagrecimento aqui, porque é meu público maior, mas se alguém quiser pontuar algum outro tipo, sei lá, de alguma outra coisa, vocês fiquem à vontade. O emagrecimento, ele tudo bem, eu posso querer emagrecer 10, 5 quilos, 1 quilo, enfim, melhorar o que eu achar que eu tenho que melhorar. Mas o seu propósito de vida tem que ser saúde. Então, não é porque eu como salada, arroz, feijão, numa quantidade não exagerada, evito comer doce, evito comer fritura, que eu estou de dieta, que eu quero emagrecer. Não, talvez o meu propósito de vida só seja ser saudável. Buscar uma longevidade a longo prazo, uma melhora de performance, seja em treino, seja em parte profissional, seja lá em que aspecto for da sua vida, considerando que a nutrição é um papel fundamental com isso, tá? Então, uma nutrição integrativa, com todos os nutrientes, todos os grupos. Eu sou dessas nutricionistas, eu falo para todo mundo que eu fui estudar nutrição porque eu gosto de comer. Então, comigo não tem essa de, vamos restringir tudo a troco de qualquer coisa. Não. Primeiro, eu sou profissional da saúde. E segundo, vamos experimentar, vamos ampliar essas suas opções de alimentação, né? Hoje em dia, a gente está tão restritivo, cada vez mais reduzindo as opções alimentares. E o meu foco aqui é justamente mostrar para vocês que não precisa de terrorismo. Então, além da nutrição e propósito de vida serem pilares desse estilo de vida saudável, eu não posso deixar de mencionar a prática regular de atividade física,
o manejo do estresse, o controle e saúde mental, sono de qualidade, e todos esses aspectos a nutrição pode contribuir e fazer parte. Eu falo que eu consigo estar em todos os ambientes falando de nutrição, porque a nossa base nutricional tem que estar bem estabelecida para que as outras funcionem. Falando aqui a princípio do sono, que é um dos pilares hoje que tem sido bem discutido, e cada vez mais a gente vê reportagens, matérias e entrevistas falando dos prejuízos de uma noite de sono mal dormida. Então, sejam eles prejuízos cardiológicos, neurológicos, ou até mesmo econômicos, né? Se a gente for parar para pensar que uma disfunção no sono pode aumentar o risco de desenvolver doenças, problemas de saúde no geral, afetar a memória, até mesmo sexualidade, infertilidade. Então, aqui, acho que somos todas mulheres e possivelmente se quer ter filhos, se pensa numa melhora de saúde ginecológica, digamos assim, a gente tem que pensar num sono de qualidade. Se pensa em emagrecer, você tem que pensar num sono de qualidade. E aí saiu uma matéria falando que o brasileiro tem dormido cada vez menos, né? E isso traz inúmeros prejuízos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Em média, aí, o brasileiro dorme 6 horas e meia por noite. Então, eu já quero começar aí pedindo para vocês refletirem o quanto de horas vocês dormem por noite, certamente. Não é a hora que você deita e está ali se preparando para dormir. É que, de fato, você dorme e acorda. A gente começar a reparar na qualidade desse sono. Então, como recomendação para a saúde, a gente tem aí, para um sono adequado, um adulto dormir entre 7 e 9 horas por noite. Então, nem menos, nem mais que isso. Tem aquelas pessoas que dormem muito também, e as pessoas que falam que têm sono curto. Então, isso pode trazer prejuízos. É claro que sempre há exceções, né? Tem algumas pessoas que dormem um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas em grande maioria, as pessoas hoje estão com sono desregulado, tá? Isso impacta diretamente na atividade motora e cognitiva, consolidação de memória e também novos aprendizados. Então, a gente tem várias fases de sono. A gente precisa desse tempo total de sono para que a gente passe por todas essas fases e consiga estabelecer os processos de melhoria contínua. É comum quem dorme mal, ou quem dorme tarde, ou quem dorme pouco, não tomar café da manhã, por exemplo. Então, quando eu atendo adolescente, é algo muito, muito comum no consultório, essa parte de, mas eu não tomo café da manhã porque eu estou enjoado. Muito provavelmente porque dormiu tarde, dormiu mal ou comeu muito tarde. E os nossos órgãos também têm horário de funcionamento, digamos assim. Então, tudo isso vai interferir na qualidade de sono também. Se eu faço uma refeição muito pesada à noite e vou dormir logo em seguida, esse sono com certeza vai ser um pouco mais agitado. O corpo estava se preparando para uma coisa e teve que fazer outra. E aí ele não sabe o que faz. Se você dorme, se ele digere, o que ele fica? Não tem a regra do carboidrato após as 18 é proibido. Isso é um grande mito na alimentação. Mas, de fato, quando você coloca uma refeição pesada, e eu não estou falando, talvez muita proteína seja pesada também. A proteína é queridinha do momento, eu acho. Então, se você comer em excesso, fica muito pesado e prejudica seu sono também, tá? Outro ponto que é bem comum, a gente falando até em mundo de empreendedorismo, empreendedores e trabalhadoras, muito comum o consumo de café exagerado ao longo do dia. E aí o excesso de cafeína também afeta a qualidade desse sono, ainda que tem muitas pessoas que acham que eu sou capaz de tomar um café com leite, deitar e dormir. Você pode deitar, fechar seu olho, abrir o olho no dia seguinte, mas a reparação desse sono e a qualidade do sono, ela não vai ser tão efetiva quanto se você consumir aí cafeína até por volta de 4, 5 horas da tarde, uma recomendação de até 6 horas antes de dormir. Um outro ponto de atenção, eu que atendo em consultório, tanto emagrecimento quanto praticante de atividade física, às vezes o emagrecimento associado à conservação e consolidação de massa muscular, por exemplo, utilizam pré-treino, e essas pessoas vão treinar à noite. Então, às vezes a pessoa vai treinar 8 horas da noite, 7 horas da noite, consome um pré-treino que tem o estimulante, a cafeína, e ela não consegue dormir depois. E aí o fato dela ter treinado foi bom por um lado, mas a parte de síntese proteica, de formação de massa muscular, de relaxamento, de consolidação, de tudo que deveria acontecer no sono é prejudicada. Então, ela tem menores resultados. Tomar sol também é um fator muito relevante, principalmente hoje em dia, pós-pandemia, que a gente ficou muito enclausurado, muito dentro de consultório, entre 4 paredes, e a gente nem via o sol. E aí fala que o sol ajuda na regulação do ciclo circadiano, que também controla a melhor produção do hormônio melatonina. E aí facilita a melhor indução do sono e maior qualidade dele também.
E aí um ponto para melatonina interessante é que as pessoas consomem melatonina como se fosse água, né? Então, não estou dormindo, vou tomar uma melatonina. Comprei na farmácia, o médico me deu, meu amigo toma e dormiu. E a melatonina é um hormônio. Então, a gente tem que ter cuidado com esse consumo de melatonina também. Então, às vezes, a gente está utilizando muito medicamento, muito hormônio, muita coisa externa, e não está cuidando do básico. Talvez sua noite de sono, seu preparo para dormir esteja ruim. Você está comendo mal, ou talvez esteja num ambiente muito estressor, muito agitado, e você não vai conseguir dormir mesmo. Uma temperatura desconfortável, um colchão ruim. Parece que são só detalhes, mas tudo isso vai contando para a qualidade desse sono, né? Então, tenham cuidado também com esse exagero de melatonina, que é algo que eu vejo bem comum também. E aí é um remédio para ansiedade, depois você toma melatonina para dormir, é uma coisa encavalando a outra, né? E daí, dependendo, um pré-treino de manhã para você conseguir dar um up e conseguir treinar. Então, você vai só tomando coisas, né? Medicações, fórmulas, que talvez sejam mais agressivas do que se você tratar a causa, ainda que demore um pouquinho mais. E aí, restrição de sono também altera a liberação dos hormônios. E aí, vou citar alguns, os principais que mais sofrem influências, digamos assim, hormônios reguladores de fome e saciedade. Então, a pessoa que tem sono reduzido, ela tem um apetite aumentado, ela tem uma sensação de saciedade reduzida, e aí talvez ela não entenda por que ela come sem parar, sem querer. Nossa, acabei de comer, já estou comendo de novo. Tem paciente que chega para mim com essa consciência, mas não sabe por que está assim. O sono provavelmente está desregulado. E aí, já teve, semana passada mesmo, eu atendi uma que precisou fazer aquele exame de polissonografia lá, para ver como era, e foi identificada a apneia do sono. Então, não há estratégia nutricional que passe por cima de uma patologia, de uma doença, de uma complicação maior. Então, a gente fica bem atento quando essa restrição de sono estiver exagerada para buscar uma ajuda profissional ou médica para fazer uma intervenção maior. Além disso, os hormônios de crescimento, cortisol e insulina, então uma resistência insulínica maior favorece o ganho de peso, o acúmulo de gordura, favorece uma possível diabetes também. São alguns dos hormônios afetados com essa restrição de sono. E vocês me sinalizem também, por favor, em relação a tempo, tá? Eu acho que eu trouxe muita coisa para 1 hora. Então, vocês só vão me sinalizando aí para eu... Letícia, quando faltar uns 15 minutinhos, eu te aviso, tá? Beleza, só para eu não extrapolar aqui. E aí, relacionando sono e saúde mental. É uma via de mão dupla, então quando o sono está legal, provavelmente sua saúde mental está melhor também. Mas quando a saúde mental está meio descompensada, o sono não está adequado. Então, é uma via de mão dupla. Pacientes ansiosos, paciente depressivo, paciente com o burnout, né? Ou burnout, não sei como falam. Cada vez mais tem essa associação com a privação de sono. E aí aqui já relacionam o fato da insônia, da dificuldade para dormir ou do tempo reduzido para dormir com depressão, ansiedade, o próprio burnout e o transtorno bipolar. Então, parece às vezes só um detalhezinho que é dormir, mas eu durmo 4 horas e já estou satisfeita, né? Já estou pronta para o outro. Talvez seja só um hábito de dormir pouco, que não faz bem. Então, a gente tem que pensar os resultados, seja da sua empresa, da sua vida, se eles realmente fazem sentido, você prejudicar a sua saúde a esse ponto extremo, né? Então, é algo que eu tento trazer bastante para os pacientes. Bom, continuando aqui falando um pouquinho do perfil nutricional. Então, como encontra-se a população hoje? Hoje, apesar dos dados serem de 2019, são os dados mais recentes de levantamento que a gente tem. E no Brasil, a maior parte da população, independente do sexo, homem ou mulher, já está com excesso de peso. O excesso de peso é aquele IMC acima de 25. E aproximadamente 20% da população brasileira já em obesidade. Eu acredito que hoje, 2023, apesar de não termos estudos, esse número seja ainda maior. Porque está sendo comum a gente ver pessoas acima do peso e achar comum. Eu não estou aqui julgando, não entro nesse mérito, tá, gente? Eu sou nutricionista, eu sou profissional da saúde, que pessoa gorda, magra, não é nesse ponto. Mas quanto mais a gente vê pessoas com o mesmo perfil, mais normal é. A gente, né? Mas nem tá tão acima do peso assim. Mas nem tem cara de doente, nem tem cara de depressivo, nem tem cara de que dorme pouco. A gente começa a rotular as pessoas por isso. Então, tá ficando comum a gente ver esses números de sobrepeso e obesidade. E talvez seja pouco falado e está muito mais normalizado, que são umas condições de doença, né? São condições sérias na nossa saúde. E aí, em São Paulo, eu destaquei
onde eu moro, e eu não sei se é a maioria também, que é um perfil bem próximo ao que a gente tem no Brasil. Então, aproximadamente 20% também da população, segundo os dados aí de 2019, em relação ao perfil nutricional. Bom, e aí falando das consequências do excesso de peso, são inúmeras. E aí eu coloquei muitas, mas são algumas perto das que a gente tem. Consequências na saúde da pele, dermatite, estria, acne. Falando aí também de doença cardiovascular, maior chance de AVC, trombose, síndrome metabólica, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a própria cirrose hepática, aumento da resistência à insulina e aí provavelmente um desenvolvimento de diabetes, gota, redução de fertilidade, o intestino prejudicado, que também está muito associado aí a melhor qualidade de sono, a relaxamento, a ansiedade, o excesso de peso provocando refluxo, gastrite, maior predisposição para desenvolver algum tipo de câncer, osteoporose, osteoartrose, e também as complicações cognitivas. Então, o excesso de peso fazendo com que você tenha maior alteração no humor, maior indisposição, perda de memória, maior predisposição para desenvolver Alzheimer, além de depressão e ansiedade. Então, às vezes, a gente tratando uma coisa que parece que, tá tudo bem, é só 1, 2, 3 quilinhos acima, estou assim a vida inteira. Não é normal estar assim a vida inteira, né? Então, por mais que eu falo que aqui o processo de emagrecimento, ele não é fácil. Todo paciente que vem para mim, eu falo, não é fácil, não estou falando para você que é fácil, mas ele vale a pena. Então, a gente tem que ir tentando, poxa, essa estratégia não foi legal, não funcionou bem, vamos tentar outra, não desanima não. Eu tento muito essa parceria com o meu paciente, tento estar sempre disponível, porque não é fácil, né? Então, estar ali, eu me propus a fazer isso todos os dias da minha vida, e assim eu pretendo fazer até eu cansar e aposentar, se é que vou. Mas não é fácil, vale a pena. A gente tem inúmeros benefícios para a saúde quando a gente controla o peso. Eu não estou falando aqui de estética, de estar X, Y, igual a isso. É um peso saudável, um peso adequado para você conseguir fazer tudo que você precisa. Letícia, e aí? Oi? deixa eu só te fazer uma pergunta que me surgiu uma dúvida, que talvez seja a dúvida também de uma das meninas. As mulheres, elas têm maior ou não dificuldade em relação aos homens de perder peso decorrente ao tipo de hormônio que a mulher tem maior quantidade em detrimento ao homem? Sim, e tem uma explicação até fisiológica e evolutiva para isso. As mulheres tendem a acumular gordura nos seios e na parte abdominal. Por quê? Reprodução. Então, a pochete que eu quero eliminar, a última coisa que seu corpo vai pensar na sua pochete. Porque se você engravidar, eu preciso reproduzir essa espécie. E o homem não tem muito isso, né? Então, a mulher tem essa parte hormonal, sim, digamos, jogando contra, mas eu brinco que a gente não precisa ficar, mas é mais fácil para você do que para mim. Não, vamos embora, vamos correr atrás que dá certo. E tem a parte também, Clara, em relação à menopausa, né? Tem essa dificuldade um pouco aumentada também. Então, o perfil aqui eu chutaria que é de 30 e poucos, eu não sei se já tem alguém caminhando para esse caminho de menopausa ou já lá, mas... Quer falar? Pode falar. Então, pois é, eu acho que eu tô com 45 anos e às vezes eu sinto assim essas coisas da menopausa, né? Só que como eu tomo hormônio, eu não posso parar de tomar o anticoncepcional para fazer o exame, porque daí tem um risco de engravidar. Então, Sim. nessa dúvida, estou ou não estou na menopausa, mas eu sinto a irritação, eu sinto tudo que uma mulher que está na menopausa sente, calor, tudo isso. E a gente tem outros parâmetros, é claro, que quando eu falo de intervenção medicamentosa, sempre com o médico, o nutricionista não pode prescrever medicamento, hormônio, nada disso. Mas tem essa dificuldade ainda aumentada também na menopausa, justamente por alteração hormonal também. E aí não só em dificuldade em perder peso, mas também como segurar, reter massa muscular e também fazer a nova síntese proteica, né? Aumentar esse teor de massa muscular. Então, a menopausa é mais um dos agravantes na vida da mulher, mas eu juro para vocês que é possível, mulheres. Eu juro, porque eu atendo e tenho bons resultados. Então, não desanime quanto a isso. Eu acredito. E aí, o excesso de peso, né, favorece também ao maior gordura corporal, maior acúmulo de gordura corporal. Essa gordura em estado aumentado dispara inúmeros processos, inclusive aumentando a inflamação do corpo, e reduz o sistema antioxidante. Então, não vai adiantar tomar suco detox se você não cuidar do básico, porque você precisa do detox do seu fígado, do seu detox natural. Você precisa de micronutrientes, você precisa de zinco, você precisa de ferro. Não vai adiantar achar que tem uma fórmula, um shot, um suco, alguma coisa milagrosa
que vai fazer esse processo para você. Então, quando eu falo que eu acredito na nutrição lá atrás, lá no alimento, é pensando nisso. Ah, mas e o shot e o suco? Pode compor, mas não vai ser o resultado do seu esforço. E eu falo que também nem vale a pena, né? Você se esforça pra caramba lá para não comer doce, não comer fritura, não comer fast food, e vai colocar todo o seu esforço na mão de um suco ou de um shot que você fez, que te ajudou a emagrecer, ou sei lá o quê. Eu falo, gente, isso é o esforço, não conta? Então, traga o crédito para você, né? Não num shot, num suco, num manipulado, ou sei lá o quê. A gente precisa se esforçar e reconhecer esse esforço. Não acho nada ruim. E aí, essa alteração, aumento de inflamação e redução do sistema antioxidante natural do corpo, aumenta as chances, justamente, de Alzheimer, déficit de atenção, agressividade, redução da inteligência emocional, limitação criativa. E aqui é até interessante, eu estava lendo uma notícia, eu não tenho certeza se era um artigo, mas eu acho que era uma matéria que cunhava para esse lado, associando o comportamento de crianças e adolescentes com excesso de peso, que está cada vez mais comum também, não só na população adulta, mas cada vez mais precocemente, né, nas crianças e nos adolescentes, e a falta de sono com a agressividade e redução de inteligência emocional, de limitação criativa. E aí, logo em seguida, vieram aquelas questões lá dos ataques na escola, enfim, não é esse rolê, não é esse o papo. É só para fazer essa ligação de ter atenção com o tempo de tela das crianças influenciando no sono. Adolescentes, muito comum o perfil que eu atendo de adolescentes, eu atendo poucos adolescentes, não atendo crianças, atendo mais público adulto. Mas quando vem adolescente, dorme 2, 3 horas da manhã porque está no celular. Então já tem aquele ciclo circadiano rompido, está exposto a estímulo de tela. Então a gente tem que olhar para isso. E o comportamento agressivo vem cada vez mais intolerante com os próprios pais. E nem estou falando do extremo lá que foram esses ataques. Estou falando de agressividade, de impaciência, de mau humor, de ser chato, né? Parece que estão ficando cada vez mais chato, mais intolerantes. E aí tem explicação. Talvez não seja só porque quer. Talvez porque esteja com sono privado e com um peso inadequado. Então, olhar também para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos afiliados e transbordar na vida deles. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é independente da faixa etária, para você olhar para sua mãe, para o seu filho, para sua irmã e para você, e conseguir melhorar, nem que seja um pouquinho sua qualidade alimentar também. E aí, o nutricionista, com o passar do tempo, né, foi reduzido a ou ele vai te engordar ou vai te emagrecer. Esse é o papel do nutricionista. Na grande maioria das vezes é visto como ainda o emagrecedor. Então, muitos pacientes que eu atendo, meninas que querem, de repente, ganhar massa muscular, e ficam assim, nossa, mas fulano perturbou minha cabeça porque eu vim na nutricionista. Por que você é magrinha? Gente, magreza não é sinal de saúde. Né? Algum tempo você acreditava nisso, acho que hoje a gente acredita cada vez menos. Então, o nutricionista vai muito além. A gente passou de um prato completo aí com a própria fruta, arroz, feijão, a carne e a salada, para comer praticamente salada e proteína. E aí, o prato da direita virou mais saudável que o prato da esquerda. Que o arroz não pode, o grão de bico não pode, eu não sei o que não pode. Hoje um paciente até me perguntou de abacaxi, que não pode, que faz mal. Eu falei, olha, não estou sabendo. Até onde eu sei, o abacaxi é uma fruta maravilhosa, ajuda até na digestão. Então, não chegou até mim essa parte. Mas provavelmente leu em algum, ele consome muita informação da internet mesmo, e eu não julgo, porque o público leigo vai nesse lugar, vai na rede social, vai na blogueira, é esse tipo de informação, né? E aí nós, enquanto profissionais, temos que fazer esse posicionamento e esse alerta. Então, novamente, agradeço até a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre isso. E aí começa... Letícia, Oi? desculpa te cortar de novo. Não, pode A falar. Andréia, ela fez uma pergunta. Tenho 48 anos, estou na menopausa, sou bariátrica e não penso em fazer reposição hormonal, pelo receio de engordar novamente. Pode dar dicas de alimento que ajudam a amenizar os sintomas da menopausa, né? Uhum. Eu não vi o chat, agora que eu vi que tem 22 mensagens ali, então pode me sinalizar, pode abrir aí. Não aparece escrito para mim. Andréia, a questão da reposição hormonal é uma questão médica, né? Então tem que fazer o acompanhamento ginecológico. Às vezes é a reposição hormonal que pode te ajudar nesse ponto. Tem a parte da bariátrica, então tem que ver se há aquela... Os bariátricos não tem jeito, eles têm suplementos para o resto da vida, então se faz essa reposição de uma forma mais incisiva. E aí, na menopausa, a gente tem que avaliar muito mais o consumo alimentar. Então, a tendência é reduzir o consumo de proteína,
com o passar dos anos, você fica um pouquinho mais, ai, mas eu não quero comer essa carne, vou comer só o pãozinho, não vou pôr um ovo dentro. Ai, porque eu não quero. Eu sei, porque eu atendo esse público. Então, principalmente, a gente tem que pensar em proteína adequada, em consumo adequado de cálcio também, matriz óssea. O cálcio que reduz é ansiolítico, então ele tem uma presença muito boa para redução de ansiedade, de depressão. Agora, se você estiver falando em relação a, por exemplo, fogacho, a gente tem alguns chás que a gente utiliza, então chá de amora, chá de romã, são os mais clássicos. E na menopausa, ainda mais atividade física. Então, a gente brinca aqui que é a gente preparar essa mulher desde lá de trás para ela chegar na menopausa sem ter que correr tanto atrás do prejuízo. Então, é Andréia o nome, né, Clara? Andréia, isso. Andréia, logicamente que foi só um parâmetro geral, se eu não respondi a sua pergunta, você coloca aí depois, mas, de fato, precisa daquela avaliação individual, porque tem que ver todos os parâmetros bioquímicos, os sinais, os sintomas. Não acho que é uma regra, talvez essa reposição hormonal vai fazer você ganhar peso. Porque se você conseguir equilibrar de outro lado, numa alimentação adequada, numa prática de atividade física, isso flua melhor. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Não tenha medo. Encontre profissionais que você confia, porque faz essa avaliação bem individualizada e essa parceria, né? De entender poxa, eu tenho esse receio, eu gosto muito de ouvir o paciente. Então, se ele tem medo de tomar whey protein, por que eu vou colocar whey protein para essa pessoa? Ele ainda não está preparado para isso. Tem que desconstruir algumas coisas, né, Clara? Você trabalha com essa parte de construção e reconstrução, então não está preparado ainda. Mas a gente vai pensar em outra coisa, deixa lá sem whey protein, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Então, a gente tem que adequar algumas coisas, não vai ser tudo de uma vez, mas sempre considerando isso, passando muita segurança para o paciente. Olha, isso eu vou colocar por X, Y, Z. Sei lá, não gosto de tomar chá. Mas vamos tentar um chazinho de romã? Ou você prefere cápsula? Eu gosto mais do chá, particularmente. Eu, Letícia, eu gosto mais de prescrever coisa que é natural. Não deu certo, a gente tenta mais com uma cápsula, com manipulado, algo nesse sentido. Mas acho que a avaliação toda desse contexto e a Andréia não ter medo. Encontrar profissionais que passem segurança, que expliquem, que estejam ali com ela, entendendo essas necessidades também. Bacana. Agora eu lembrei de uma coisa, Letícia. Quando a mulher entra na menopausa, a tendência é reduzir o libido, né? Sim. Igual você está dizendo, né? Tem uns chazinhos que resolvem, ou vai ter que, de repente, manipular um medicamento. Assim, o ginecologista eu acho que vai passar, mas eu acho que você também consegue aí ajudar nesse sentido. Sim, tem muitas partes da baixa de libido, né? A parte hormonal, e daí talvez a reposição venha para melhorar essa parte também. A suplementação e a manipulação. Eu consigo fazer até fitoterapia, porque eu tenho essa especialidade também. A parte medicamentosa que não, aí é só com o médico mesmo. Mas, além da baixa hormonal, essa queda de libido vem muito também da ansiedade, de um novo momento na vida da mulher. Então, a mulher entra na menopausa, dorme pior. Ela tem mais insônia. Ela dormindo mal, ela vai desregular toda a parte hormonal dela. Então, talvez a reposição hormonal sozinha não faça tanta eficiência. Eu preciso trabalhar esse relaxamento tarde, noite com ela, para ela melhorar o sono e melhorar a libido. Então, quando a nutrição está na base de tudo, é muito nisso também. Eu tenho que olhar não só para o que o paciente come, mas o que ele sente, se tem, de fato, prazer em estar ali com aquela pessoa, com aquele parceiro, quero estar ali, estou no momento disso, né? A gente é muito sensitiva, então estou sentindo vontade ou não. Então, a gente vai trabalhando muito em parceria, sabe, Clara? É alimentação saudável, sim, mas eu acho que tem outros aspectos. Eu não vou falar, tipo, manipula X ou toma Y, porque depende muito da causa, de eu entender como é essa base lá atrás. Dificilmente uma mulher na menopausa ela não tem alguma coisa por trás, seja uma simples insônia que ela acha que não influencia, mas está influenciando nessa alteração hormonal. Bacana, bacana. E aí também vasculhar é tão importante que, de repente, tem até algo também ali na infância dessa mulher que está aí impedindo ela de se desenvolver, e nessa fase da vida, como tem toda essa desestruturação hormonal, pode ter aí um declínio maior nesse sentido, né, Letícia? Sim, emocional. E às vezes a psicologia entra muito forte
dando um apoio muito forte para melhora de libido. É uma coisa assim que não está, né, a princípio não está relacionado. Mas tem hora que só a nutrição sozinha não vai, com medicamento não vai, porque ela precisa tratar a causa raiz. Ah, foi um abuso que teve lá na infância, e aí chegou agora e isso veio de uma forma mais presente para a vida dela. Então estava meio mascarado. Então tem muitas situações por trás. Por isso que eu não consigo te dizer, ai, toma um chá verde, sei lá, sabe? Mas é incrível quando a gente começa a perguntar, porque daí elas vão ampliando essa percepção de que realmente precisa tratar, às vezes, em algumas outras áreas, para melhorar até a questão da vida sexual delas também, né? Sim, Nossa vida sexual. se Bacana. sentir mais à vontade. Às vezes tem muito tabu, né, com a mulher e o corpo e sexualidade. Então, ela entender que o que para ela é confortável e o que não é, né? Então, respeitar o momento dela, mas se conhecer. Às vezes a mulher vai se conhecer só com 50, 60 anos, por exemplo. Exato. Aí está assim, a Márcia está dizendo como ter vontade de fazer exercícios. E a Andréa está dizendo, Márcia, tenta a corrida de rua, isso mudou a minha vida. Então, pessoas com dificuldade de se movimentar e pessoas que amam se movimentar. Ó, e vou dizer, quem que falou? A Andréia, que está com dificuldade? Deixa eu abrir esse A chat aqui, Andréa que eu estou gosta, perdendo. a Andréa É, gosta e a a Márcia... Márcia que está com dificuldade. Márcia, senhora Márcia. E senhora, eu nem sei quem é você, mas é apenas um vício de linguagem, tá? A vontade, ela não é quem manda. Vontade e motivação não manda. O que manda é o propósito de vida. Então, por que eu vou fazer atividade física? Eu preciso ser um atleta maratonista? Não, eu preciso me movimentar. Eu vou fazer o que eu gosto. Então, eu vou dançar. Letícia, eu não gosto de nada. Procura uma coisa menos pior. Eu falo assim, eu não gosto de fazer musculação. Mas para você ter massa muscular, não vai ser o fit dance que vai te dar. Vai ser o peso. Então, mesmo, um dia vai dançar, no outro dia puxa um ferrinho lá, só para cumprir tabela, para melhorar a sua saúde, se o seu propósito de vida foi esse. Não, eu quero mudar, e daí você tem que trazer. Para que eu vou acordar igual agora a gente vai chegar no tempo frio, né? Já tá friozinho de manhã. Para que eu vou acordar cedo fazer atividade física? Eu sou muito doida, minha cama tá muito melhor. Não, mas eu vou porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu vou porque eu preciso melhorar. Eu preciso comer melhor, eu preciso sentir menos dor. E daí cada um tem o seu porquê. Isso é muito individualizado também, né? Não posso falar que cada um vai ser saúde somente. Descoberta, autoconhecimento, não sei. A corrida, como a Andréia colocou aí, eu recentemente tive a oportunidade de entrar num grupo de corrida, e aí tem mulheres, assim, que amam igual ela, outras que vão por estímulo uma da outra. Então, Márcia, busque o seu lugar. Acho que aqui já é um bom lugar para você começar. Quem está aqui, eu vi que estava participando bem, trazendo bons relatos, e vá listando seus propósitos, o que você busca daqui para frente. Eu acho que é um bom caminho. Ah, tá, eu busco isso. Como que eu vou chegar lá, né? O que eu preciso para chegar lá, para ter mais saúde? Ah, eu quero viver 100 anos. Eu quero viver 100 anos se for saudável. Agora, se for sem saúde, pode ir antes. Quando acabar minha saúde, pode ir embora. Eu penso assim, quero ser longeva, mas saudável, né? Boa, muito boa, Márcia, Letícia. Bom, vamos lá. Aí aqui chegamos nos polêmicos, né? Já comecei com os carbo. E aí, quem quiser perguntar ou colocar alguma coisa, fique à vontade, porque eles são os do momento. O que eu como, Nutri? Que eu como tapioca, ou eu como pão, ou eu como batata doce, ou eu como mandioca. O que é melhor? Eu não trabalho com demonização de alimento. Eu não acho que tem um superior ao outro aí. Mas a gente pode fazer algumas observações interessantes. A tapioca e o pão francês são equivalentes. Então, se você gosta de comer pão francês, seja feliz no seu pão francês. Se você gosta de comer tapioca, seja feliz na tapioca. Por quê? Ambos são refinados, ambos não têm fibra, são carboidratos que não têm fibra, não geram saciedade alta e que o nosso corpo absorve muito rápido. Então, o que vai fazer diferença é o que você põe dentro, basicamente. Ah, eu como pão com manteiga e a tapioca vai, de repente, sei lá, um frango, talvez a tapioca vai te saciar mais, porque a manteiga sacia menos que o frango. Então, a gente tem que fazer essas considerações. No plano alimentar que eu passo para o meu paciente, cara, você gosta de pão, come pão, você gosta de tapioca, gosta de tapioca. Porque eu não vejo o alimento isolado, eu vejo essa refeição completa. Então, eu preencho muito mais, às vezes uma dor muito forte dele é tirar o pão. Cara, eu não vou tirar o pão. Você vai comer seu pão todo dia, mas ou vai ser com ovo, ou vai ser com uma pastinha de atum, ou vai ser com um queijo ali com uma sardinha, uma pastinha, ou vai ser, não sei o que vai ser, mas a gente vai ter que pôr um recheio dentro disso aí. Não vai ser só pão com manteiga, pode ser? Então, tem muito essa negociação. Ah, tapioca, como que eu posso melhorar a tapioca? Ah, vou colocar uma semente de chia na massa?
porque a gente reduz um pouquinho essa absorção rápida de açúcar. Ou vou fazer uma crepioca, bater um ovo já na massa, já aumenta um pouquinho o teor de proteína, depois recheio com queijo. Então, são opções. Só que se a gente for voltar um pouquinho, e eu pego muito ainda os pacientes que vêm do Nordeste, eu tenho família nordestina, o hábito das raízes e dos tubérculos, né? Então, tem muitos modismos alimentares por aí, para não comer nada que vem debaixo da terra e não sei o quê, essas coisas que eu não entro muito nessa viagem. Mas raízes e tubérculos são carboidratos naturais. Se a gente for ver até pela foto, eles estão mais protegidos, ele tem umas casquinha dura. Então, são as fibras. O carboidrato aqui está envolvido de fibra. A fibra vai deixar essa digestão um pouco mais lenta, e aí não vai dar pico de açúcar no sangue. A chance de você desenvolver uma diabetes, por exemplo, é bem menor com o consumo dos carboidratos com mais fibra, os carboidratos integrais ou complexos, cada um usa um termo. Aqui, eles promovem maior mastigação. Então, o fato de você mastigar mais, você dá mais tempo do seu cérebro e do seu estômago e do seu cérebro se comunicarem e o estômago falar: olha, Letícia, você já está satisfeita? Você não precisa comer quantidades absurdas. O que acontece quando a gente não mastiga? A gente come, come, come e do nada você está lá igual um boi. Nossa, parece que eu comi um boi, eu nem vi. Você não mastigou, talvez, sei lá, você tomou muito milkshake e do nada ficou tudo estufado. Quando a gente consome um carboidrato com um pouco mais de fibra, essa velocidade de absorção ela é reduzida e a saciedade é aumentada também. Então, a gente aumenta o nosso valor nutricional, digamos assim, tá? Aqui não dá menos prejuízo. Vou escolher um ou outro para, a partir de amanhã, começar a consumir. Cara, intercala. Você consome só o pão francês e é impossível tirar da sua vida? Eu falo, deixa para momentos especiais. Um fim de semana que eu estou com a minha família aqui, que a gente gosta de um pãozinho, tá bom. Durante a semana, eu vou tentar melhorar esse recheio, vou tentar variar. A variedade alimentar é algo que as pessoas falam um pouco, mas ela é fundamental. Então, os 4 aqui são alimentos fontes de carboidrato, eles não têm só carboidrato. Cada um se apresenta de um jeito em quantidade diferente. Então, consuma várias fontes, tenta trocar. Ainda tem um cuscuz que a gente pode colocar aí nessa jogada. Deixa eu ver o que mais. Tem aveia, que é um tipo de carboidrato. Então, dá para a gente variar bastante nesse ponto carboidrato. Eles não são vilões, eles fornecem energia. E assim como qualquer outro nutriente, eles têm que estar na quantidade certa. É isso, não vão engordar ou emagrecer ninguém. Bom, aqui falando de proteínas, né? Então, as fontes de proteína, eu coloquei aqui no desenho à esquerda: queijo, ovos, carne vermelha, o frango, leite. E a gente passou a suplementar tudo que é proteína. Tacar whey protein ou substituir por uma barrinha de proteína. Eu não vou falar para vocês que não adianta nada, porque adianta, às vezes, é o recurso que a gente tem na hora. Mas a gente não pode deixar de considerar, falando em alimentação limpa, que são alimentos industrializados. Então, por mais que sejam proteínas, se você fizer disso uma rotina na sua vida, são alimentos industrializados todos os dias, que tem aditivo químico, que tem conservante, que não tem só proteína íntegra. Como a carne vermelha é fonte de proteína, mas não tem só proteína. Ela tem fibra, ela tem toda a unidade do alimento que nenhum suplemento nunca vai conseguir suprir. Então, o suplemento pode ser fonte de proteína, pode ter o whey protein, pode ser o melhor que for, mas nunca vai substituir o próprio alimento. Então, a reflexão aqui é até que ponto vale a pena sair suplementando, se talvez seja até mais fácil comer. Porque o que você vai gastar, vamos colocar esse whey protein aí, eu tampei a marca, ele deve estar na faixa de 150, 180 reais. Dá para comprar bastante ovo. Dá para dividir ovo, carne branca, carne mais leve. Então, a gente tem que considerar isso. Então, será que vale a pena eu dar 200 reais nesse whey protein aqui, se nem é tão gostoso? Muita gente fica doida para tomar whey protein, quando eu coloco lá na dieta, não consegue mais. É muito doce. Nossa, já enjoei. Nossa, dá para trocar? Dá para trocar por ovo, comida, que era o que a gente tinha tentado no início, não deu muito certo. Mas, dependendo do lugar, é o recurso que a gente tem. Então, estou no trabalho, é melhor eu comer bolo com café ou incluir uma barra de proteína? Cara, inclui uma barra de proteína, vai na fé, vai ser feliz. Mas lembre-se que nunca vai substituir a parte alimentar. Nenhum suplemento nunca vai substituir um alimento 100%. Aqui eu trouxe um comparativo bem legal, porque tem bombado desses iogurte proteico no consultório. Porque agora eu só tomo Miopro. Você conhece? Eu sou Miopro. E aí, o que eu trouxe para vocês? Rótulo. Que, mais para frente, eu vou ensinar vocês a lerem de qualquer produto também. E aí tem o iogurte, geralmente eu coloco iogurte natural lá na prescrição e a pessoa me compra o Iopro. 170 gramas, que é o que vem nesse potinho, 126 calorias, 7 de proteína, 9 de carboidrato, 7 de gordura, beleza. Ingredientes.
ele diz ali que são dois, né? Leite, então pasteurizado, leite reconstituído. Aqui tanto faz, tá, gente? Aqui é tudo leite mesmo. Leite reconstituído é como você pegar leite em pó e pôr água, numa quantidade que vai virar o leite para você beber. Então aqui é leite, leite e fermento lácteo. Beleza, 2 ingredientes. O Iopró. O Iopró tem ali em 250 ml, 145 calorias, 16 de carboidrato, 15 de proteína e 7 de gordura. E milhares de ingredientes. Então, até que ponto essa troca de Iopró, de iogurte natural para o Iopró, vale a pena? Ah, tem 15 de proteína, mas tem 16 de carboidrato. O iogurte natural tem 126 calorias. O Iopró tem 145. Então, será que eu querendo emagrecer vale a pena essa troca? Não sei. O Iopró custa, sei lá, 8, 9 reais. Esse aqui custa 2, 3 reais. Tá super caro, inclusive, que era 1 e pouco. Eu falo com meu marido, eu lembro quando eu pagava 1 e pouco nesse iogurte. Agora tá caro pra caramba. Mas ele é mais barato. Será que essa aqui não é uma opção melhor? A opção da esquerda, dos 2 ingredientes? É sempre o que eu uso de referência. Então, mais uma vez, eu não estou falando que o Iopró é ruim ou que esse aqui é melhor, mas se a gente está falando em lista de ingredientes reduzida, que é mais saudável, o iogurte natural sai na frente. Ah, Letícia, mas como que eu posso aumentar o teor de proteína do iogurte natural 2 ingredientes? Leite em pó para dentro. Faz uma pastinha proteica com esse iogurte natural. Eu gosto de fazer muito a base de iogurte natural para pasta proteica. Eu viro um copinho desse no coador de café, de papel, deixo escorrer o soro, aí fica algo meio mais consistente, um pouquinho, fica aquela coisa da molenga. E aí mistura ali atum, sardinha, azeitona, sei lá mais o que eu quiser, tempero, virou uma pastinha proteica. Que dura aí uma semana, dependendo da quantidade de pessoa que comer. Então, assim, é a gente saber também variar um pouquinho. O Iopró está muito na moda. Eu vejo muito isso, mas se eu pensar num paciente diabético, 16 gramas de carboidrato, nesse negócio aqui é muita coisa. Isso aqui vai dar um pico de insulina nele, com certeza. Então, tenham cuidado também com as trocas e com os modismos. Ô, Letícia, eu Oi? acho uma coisa que dá, assim, pelo menos para mim, gera muita dúvida. Tudo bem, eu vou analisar a questão da proteína, eu vou analisar a quantidade de carboidrato, mas uma coisa que eu fico indecisa é em relação a gorduras saturadas, gorduras totais, e aí eu falo, caramba, e agora? Porque às vezes você tem benefícios, né, dessa parte de proteína, de cálcio, de sódio, que também tem que ser na dosagem certa, mas você pode pecar nessa quantidade de saturadas e gorduras totais. Sim. E aí eu vou pedir para você segurar um pouquinho a sua pergunta, porque lá na frente eu coloquei leitura de rótulo. E aí, Tá. se ainda ficar com a dúvida, você fala de novo sobre isso. Então, Tá? deixa eu só colocar uma pergunta da Aham, Cristiane, tá? Ela tá. disse assim: eu tinha excesso de gases, a minha filha também tem esse problema, e o abdômen mais cheio. Fiz uma dieta Food Maps e descobri que o glúten e a cebola me deixavam inchada. Substituí o pão normal pelo sem glúten e a tapioca reduziu muito as minhas medidas abdominal. Sim, é o relato dela, né? É, E aí pode acontecer mesmo. Às vezes o inchaço, essa Low Food Maps, ela deve saber com mais propriedade que eu. Eu prescrevo, nunca fiz a Low Food Maps, mas assim, é uma dieta muito restrita. sim. Então, é quando a gente consegue, quando a gente não vê, digamos, saída para o problema que a pessoa está apresentando. Então, é uma possível desbiose, o intestino funcionando mal? Talvez. Aí você começa a tratar a desbiose, não melhora. A gente vai para outro ponto, não melhora. Então, vamos tentar a Low Food Maps. A Low Food Maps, ela dura aí de 4 a 6 semanas, dependendo do paciente. Ela é uma segunda via de tratamento. Primeiro, a gente tenta fazer um outro equilíbrio alimentar, e até falando em sono, em funcionamento intestinal, a gente tenta muito pensar nessa parte antes de entrar para uma dieta tão restritiva. E ela tem esse período controlado justamente porque se exclui muita coisa e depois vai voltando devagarzinho. Tanto que ela falou ali, glúten e cebola. Não foi tipo glúten e lactose, igual o pessoal fala. Hoje em dia todo mundo é intolerante a glúten e a lactose, né? Então ela descobriu coisas muito pontuais. Aí a tapioca não tem glúten, funcionou super bem, e o pão sem glúten também. Então são investigações que fazem parte da prática nutricional também. Então, tem que fazer investigação. A pessoa que, vamos supor, igual o caso da minha filha, ela sofre demasiadamente de gases. Então, deve ser um problema na questão do intestino, né, ou trato digestório, mas seria interessante fazer uma investigação ou tirar a Investigação. investigação. Como que a gente faz com esse Low Food Maps? A gente tira vários alimentos da alimentação da pessoa por um determinado período
e aí vê se ameniza. Então, tá, Letícia, ó, melhorou. Então, uma semana sem, geralmente 3, 4, 5 dias, a pessoa já vê melhora, se for o caso. Se não, você já volta com os alimentos, não é essa a causa. Porque é uma dieta muito restritiva. Beleza, melhorou, a gente segura essa dieta low FODMAP e vem voltando. Então, vou voltar com lactose. A lactose, ó, deu ruim, inchou. Então, a lactose pode ser um problema. Tá, então a gente tem a lactose, tirou. Então, agora vamos colocar o glúten. Não, o glúten eu consumi e não inchou. Então, o glúten não é o problema. E a gente tem alimentos mais fermentativos, mais gaseificantes, cebola, ela falou aí que tem. Então, quando ela comeu cebola, foi a única coisa, tipo, proibida ali daquela listinha que ela inseriu e deu sintoma. Então, tem essa investigação, ela é controlada, mas essa é uma segunda linha de tratamento que eu utilizo só quando a primeira ali de estilo de vida já está um pouquinho mais controlada. Putz, já tentamos de tudo. Então, agora vamos entrar na restritiva, porque é uma restrição. Toda restrição gera deficiência, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem controlado. Não dá para eu falar para todo mundo aqui, agora todo mundo tira glúten, lactose, vê o que é, né? Então, tem que estar muito bem controlado e o acompanhamento com o paciente. Então, muito em cima do paciente ali para entender o relato dele, entendeu? Legal. Bom, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre rótulo para vocês ali na frente. Vitaminas e minerais. Então, quando eu penso em vitaminas e minerais, é muito legal. Eu penso aqui em feira, em hortifruti, legumes, verduras, frutas bem frescas. Por quê? Tem vitaminas, tem minerais, água, compostos bioativos, citoquímicos, fibra. É a unidade. Então, a cenoura, muita gente que fala que diabético não pode comer cenoura. Tá, mas a cenoura não é açúcar. A cenoura é cenoura. Ela tem fibra, tem vitamina, tem composto bioativo, assim como a beterraba. Então, tem muito mito envolvendo a alimentação. E o comparativo é com isso. Então, nossa, eu tomo todo dia uma cápsula de vitamina C. Por que você não chupa uma laranja? A laranja não tem só vitamina C. Ela tem todo o complexo da laranja, toda a unidade da laranja. Então, para a gente não medicamentar, não tornar tudo medicamento, não tornar tudo cápsula. O alimento é a sua unidade. Então, ele pode ser fonte, a laranja no caso, fonte de vitamina C, mas ela tem inúmeros outros benefícios também. Fibra, próprio açúcar, né, a frutose de uma forma mais pura. O consumo de frutas. Eu penso em consumo de frutas variados, como o meu paciente pode pensar? Suco de fruta. E eu falo para todo mundo que suco não é fruta. Principalmente suco de caixinha. Suco de caixinha é água, corante, açúcar e aditivo alimentar. Não tem suco. Eu brinco que o em pó, então, eu falo sempre para os pacientes, pensa num morango. Aí você comprou um suco em pó de morango. O que teve que acontecer com esse morango para ele virar pó? Muita coisa. E a gente não consegue fazer em casa. Então, um conceito que é bem interessante é o que eu não consigo fazer em casa não é tão interessante eu comer. O que eu consigo reproduzir, que fique próximo, ainda dá. Refrigerante, não tem como fazer em casa. Mas eu posso misturar água com gás com suco. Pode, já não é refrigerante. É água com gás misturado com suco. Não fica nunca igual ao refrigerante em si, ao original lá. Porque tem muito aditivo químico. E a gente reduzindo isso vai melhorar. Então, lembrem muito disso. Lembrem que excesso de açúcar, excesso de peso, deficiência cognitiva, agressividade, a gente manda isso para as crianças na merenda. A escola oferece isso para as crianças na merenda. Então, tenha atenção, é melhor mandar água, é melhor mandar um chá. Bebe água. A criança às vezes nem lembra de beber água, manda aguinha para ela beber. Ela bebe suco porque manda suco. Ou talvez porque esteja habituada ao docinho do suco. Então, são pequenas trocas. Mas eu tenho em casa, eu tenho que comer bebendo. Tá, experimenta não colocar o suco em cima da mesa. Deixa lá na geladeira. Quero ver quem que vai parar de comer e vai lá buscar. Pouquíssimas pessoas. Açúcar na mesa, açucareiro que as pessoas colocam. Dificilmente, quando tá ali, a pessoa não vai lá e já se serve com açúcar. Saleiro, a pessoa nem provou a comida, já tá lá tacando sal na comida. Porque tá ali. Se tiver lá guardado ou não tiver, não vai pôr, vai comer do jeito que tá. Então, pensem sempre nisso. Suco não é fruta, a fruta em sua integridade maravilhosa para a saúde. Açúcar faz mal? E aí, depende do que eu estou falando. Eu estou falando de açúcar de mesa, eu estou falando de adoçante, ou eu estou falando da frutose? Eu já vou começar pela fruta, porque eu achei o cúmulo do absurdo quando saiu por aí que é a frutose da cirrose. Então, a frutose da fruta, ela não traz prejuízos da frutose industrializada, adicionada. São coisas diferentes. Eles usam o mesmo nome para causar essa confusão, mas a fruta ela não traz prejuízos dessa frutose. Letícia, pessoas diabéticas, a gente tem todo o manejo alimentar para que a pessoa não precise se privar de tanto.
Ah, diabético não pode comer banana. Eu tenho muito sucesso com pessoas com diabetes comendo banana. Não é banana que causa o pico de hipoglicemia ou hiperglicemia nela. Então, a gente consegue compor a refeição para minimizar esse pico que talvez cause. Ah, e a laranja? Depois do almoço, a refeição, poxa, bonitona, lotada de fibra, lotada de salada crua, não vai ter como dar pico de açúcar. Agora, a pessoa comer um ovo de Páscoa no meio de um jejum, aí com certeza vai lá para cima. A pessoa tomar café adoçado, com certeza o açúcar vai lá para cima, açúcar de adição. O adoçante veio como alternativa. Tá. Se a gente falar de adoçante artificial, industrializado, que não seja a base de stevia, de xilitol, de dalmatina, a gente está falando de adoçante artificial, geralmente eles são mais gostosinhos. Ah, eu gosto da sacarina, eu gosto de sucralose, são mais gostosinhos porque são artificiais, a indústria faz tudo para ficar melhor. Eles têm efeitos maléficos na nossa saúde intestinal, então aumentam a chance de você causar bactérias, de doenças infecciosas pelo intestino, muito associado ao quadro de desbiose, que é quando acontece esse desbalanço. Então, com o intestino mais enfraquecido, seu sistema imunológico fica pior, você tem mais chance de ficar doente, aumentar quadros de ansiedade, depressão, estresse ou uso abusivo de adoçante. Além disso, o uso de adoçante, você não come o açúcar, mas seu cérebro entende o quê? Opa, gostinho doce. Opa, gostinho doce. E aí já tem estudos também mostrando essa correlação do paladar mais doce próximo. Então, naquela refeição você usou adoçante, talvez na próxima refeição o seu cérebro queira algo doce. E é sempre essa mensagem. Quero algo doce. Quero algo doce. E você não trata. Então, o que é o ideal? Eu até falo com os pacientes, cara, dependendo do adoçante, consome o açúcar, porque eu consigo controlar a quantidade de açúcar. Adoçante, eu pergunto ao paciente, quando você usa? Ah, eu uso uma espirrada. Ele não sabe o que é uma espirrada. 10 gotas, 15, 3, não sei o que é uma espirrada. Cada um espirra conforme quer, conforme a mãozinha quer. Então, são todos manejos e todas as dores que a gente vai trabalhando aos poucos. E a fruta pode sim ser uma boa estratégia. Uma bananinha com canela quentinha no frio, agora vai dar a largada nisso para mim. Banana aquecida no micro-ondas, maçã. Então, são coisas que não são o doce em si, não são açucaradas, são doces mais naturais e a gente tem menos prejuízo com o consumo deles. Aqui é a leitura de rótulo, tá, Carla? E aí, se ficar dúvida, claro, você me fala. Tá ótimo. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Letícia, que eu acho que uma das mulheres também devem utilizar o açúcar demerária também. O que você acha em relação a ele? Açúcar é açúcar, eu acho isso. E aí, o açúcar, as diferenças. Quanto mais escuro, menos processado ele é. Então, ele preserva melhor nutrientes, mas ainda assim é um açúcar. Então, eu posso, talvez, no primeiro momento, tá, eu tomava o branco e fui para o mascavo, tá. Mas em algum momento eu vou ter que trabalhar essa dor dela. Porque não é porque é mascavo, ou porque é orgânico, ou porque é demerara, ou porque é qualquer outro tipo de açúcar, que a gente não precisa reduzir também, tá? E eu não estou falando, talvez, nem eliminar, tem gente que não consegue eliminar. Mas talvez a única fonte de açúcar de adição ou de doce daquela pessoa seja o café com açúcar. E, meu Deus do céu, não vai causar tanto impacto. Se a pessoa dorme bem, ela está fazendo atividade física, ela está cuidando de todo o restante. Então, eu saio muito dessa neurose também, sabe? Ah, tá, o açúcar, pelo menos eu controlo a quantidade. O adoçante, se for uma espirrada lá, eu não sei quanto que é. O prejuízo está causando, tá? Ok. E aí, a lista de ingredientes em relação aos rótulos, para vocês lerem, já anotarem, enfim. Sempre está na ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente da lista sempre é o que está em maior quantidade. E o último é o que está em menor quantidade. Então, sempre tenham atenção a isso. Ah, pão de forma integral, é sempre o polêmico. Primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico. Se não é farinha de trigo integral, não é pão integral. Ah, mas por que acontece isso? Porque a nossa legislação é falha, não tem essa fiscalização. Então, acontece isso, eles põem, sei lá, 10% de farinha integral e chamam o negócio de integral. Então, sempre leiam um rótulo. Quis trazer esse slide para vocês terem um pouquinho mais de noção em relação a isso, né? Causa muita dúvida, tem muito produto. Você perguntou, Clara, da gordura e do sódio, e aí lá no rótulo tem percentual VD, é o percentual de valor diário. É a concentração em percentual de um determinado nutriente naquele alimento. Então, vai lá, gordura saturada, 25% VD. Você vai ver lá no rótulo, bonitinho. Essa porcentagem é feita baseada numa dieta de 2.000 calorias, porque é a dieta padrão. Padrão para rotulagem foi dieta de 2.000 calorias. E aí, você vai ver, tá, num iogurte desse tamanhozinho já tem 25% de gordura. Vamos comparar com outro? O iogurte, por exemplo, eu já dei qual é o bom ali.
O de 2 ingredientes. Vamos lá ver quanto que tem no de 2 ingredientes. Poxa, 2 ingredientes tem 10. Tô chutando, tá? Não sei não. Ah, o 2 ingredientes tem 10. O outro tem 22. Será que tem um que é 15, pelo menos, e é um pouquinho mais gostoso, não é aquele sabor tão ruim? Já dá para deixar menos pior isso? Então, sempre considere isso. Sódio. Recomendação diária, 2.400 miligramas. Você vê um produto lá que tem 950. Fala, caraca, nesse negocinho aqui já foi quase metade do que eu tinha que consumir o dia inteiro. Então, tem toda essa observação. Então, acho que é um ponto também para vocês considerarem. É claro que a dieta de 2.000 calorias não é para todo mundo, mas é a referência que eles utilizaram para dar essa pequena orientação em relação ao rótulo. Outro ponto, valor energético. O valor energético que mostra lá no rótulo, na tabelinha, mostra as calorias na porção daquele alimento, mas não necessariamente é na embalagem toda. Então, a embalagem do YoPro que eu coloquei ali tem 250 ml. Quando eu coloquei lá informação nutricional, o valor energético estava para 100. E aí, o que você tem que fazer? A equivalência. Então, quando você vê para 100, parece pouco. Não tem lá 16 e poucos gramas de carboidrato. Mas só que na embalagem a gente não toma 100, a gente toma a embalagem toda, 250. E aí você tem que fazer a proporção. É também o ponto de atenção que eu chamei aqui para porção. Os rótulos geralmente vêm com informação nutricional para 100 gramas de alimento. Mas essa porção não necessariamente é o que é consumido. Geralmente ela está bem menor, e aí tem que fazer a equivalência. E aí tem as padronizações, tipo pão, geralmente é para 50 gramas, 2 fatias. Dificilmente sai um pouco disso. Então você só tem que ver qual é a recomendação dali. Tá, o pão, tem pão, putz, tem umas marcas que uma fatia é maior, 30, 35 gramas. Você vai consumir uma fatia só ou duas? Se for duas, você tem que duplicar aquele valor. Então, tudo isso já é mais conhecimento para vocês. É um jeito que a indústria quer de minimizar os efeitos, minimizar os danos, digamos assim. Nossa, se eu colocar que tem 2.000 miligramas aqui de sódio, ninguém vai comprar isso. Já vai ver que extrapolou o negócio. Mas é mais um ponto de atenção que vocês podem ter para a escolha de produtos, tá? E aqui o pessoal estava ansioso para a aula, ansioso para trabalhar, ansioso com a semana, ansioso para saber do evento que está vindo por aí. Controlem-se. Controlem-se. Trouxe alimentos que vocês podem inserir na rotina de vocês. Castanhas, avelã, nozes, oleaginosas, as fontes de gordura boa, trabalham muito a parte de ansiedade. Frutas, então, no geral, também ajudam muito. A banana, principalmente, é uma que eu gosto muito de trabalhar para isso, kiwi. Laticínios, leite derivados, queijos, enfim. Eu vou falar magros mais na parte de queijo, mas o leite integral é interessante que tem muito benefício para algumas coisas em relação ao desnatado. Então, eu, nas minhas prescrições, dificilmente eu troco esse leite para desnatado. Eu posso deixar o queijo Minas, a ricota, mas geralmente eu deixo um semi ou um integral, porque dependendo do caso, a gordura do leite é benéfica. Ela melhora todo esse processo metabólico. Então, por isso eu falo que é sempre muito individualizado, né? Eu tenho que ver o que eu estou lidando para ver se há necessidade de restrição. O leite desnatado, a adesão dele é muito baixa, e daí, se a pessoa já vem com a ideia de que vai mandar eu tomar leite, água suja, né? Água suja. Não. Então vamos deixar o leite, vamos trabalhar outros tipos de gordura. O chocolate, que ele sempre aparece também nas dietas, é claro que é um chocolate mais amarguinho, né? Aquele ao leite, não é um branco, é um chocolate um pouquinho mais amargo, a gente vai treinando o paladar também. E para ajudar na ansiedade, chás calmantes, camomila, melissa, mulungu. Esses alimentos eu gosto de trabalhar principalmente à noite, então já talvez lanche de tarde ou um jantar, já tentar inserir alguma coisa, ou a ceia, se a pessoa faz. Eu já começo a trabalhar lá, a pessoa parou de consumir cafeína, 4, 5 horas eu já entro com esses alimentos num lanchinho, numa porçãozinha, a gente já vai melhorando a ansiedade com eles, tá? Então, um exemplo prático aqui, mingau de aveia. Dá para colocar uma bananinha, o leite, um pouquinho de castanha, e aí fica gostoso. Ou vou comer banana com chocolate derretido. Banana geralmente é o que eu uso mais. O kiwi tem ótimos benefícios, mas o kiwi tem um custo um pouquinho maior e nem sempre encontra. Então a banana fica um pouco mais fácil de dar o exemplo aqui. Letícia, não gosto de nada, toma um chazinho. Vamos comer umas castanhas junto? 2 castanhas? O pessoal tanto fala das 2 castanhas, come só para me fazer feliz, sem fome. Só para a gente bater essa meta aí. E aí são alguns alimentos que vocês podem trabalhar também. Vocês veem chocolate, leite, que é tão dito negócio de lactose aí. Quem não é intolerante vai ser feliz, gente. Eu amo leite, eu gosto de consumir derivados, graças a Deus não sou intolerante. Sejam felizes. Cuidem da saúde do intestino de vocês. Aqui, trouxe também um artigo bem legal,
que relacionou o consumo de mix de frutas secas e oleaginosas com tabagistas em tratamento por abstinência. Então, como foi benéfico o consumo desse mix de frutas secas com oleaginosas para suprir a necessidade, né, a abstinência ao cigarro. E a sensação de bem-estar aí é proporcionada pelo consumo de alimentos fontes de carboidrato, porque atuam na liberação de serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, cada um conhece como uma forma diferente. Principalmente os carboidratos presentes nas frutas e nas oleaginosas. Então, as oleaginosas elas são fontes de gordura, mas não tem só gordura nesse papel. E aí contribuem para aumentar a dopamina, reduzir o craving pelo cigarro, a busca, controlando a dependência da nicotina. Olha que interessante. O aumento da saciedade e a redução da busca pelo cigarro também pode ter a ver com o triptofano, que também é um dos nutrientes envolvidos nesse mix e nessas oleaginosas, melhorando os níveis de serotonina, visto que os baixos níveis de serotonina aumentam a ansiedade e aumentam o consumo de cigarro, também deprimindo o humor em pacientes em abstinência. Então, esse estudo me mostrou 2 pontos legais em tabagistas que estão saindo, né, do vício, e também um ponto de que quando a pessoa quer fazer dieta para emagrecer, ela vai lá e corta carboidrato. E daí ela corta a serotonina, corta o triptofano, o humor dela vai lá no chão. A concentração vai lá no chão. Tudo vai no chão, porque ela só pensa em comer. Tirou, tipo assim, a principal fonte. De mais gostoso da vida dela, tirou para emagrecer. E vocês estão vendo que não é isso, não é esse o caminho. O caminho é o equilíbrio. Então, eu quis trazer esse artigo, que eu acho que é bem legal também, nesse processo. Como é Oi? importante sempre buscar a ajuda do profissional, por isso que não dá para a pessoa fazer por conta, né? Tá tão bacana que eu disse que eu ia avisar você quando faltasse 15, né? Faltam 2. Na verdade, não falta nada, mas a Laura, até a gente, porque na verdade são praticamente 9 horas, a Laura, ela fez uma pergunta, né? Estou vendo muitas opções, não estou vendo muitas opções veganas. Até para a gente poder dar uma fechada, você poderia falar um pouquinho a respeito? Do veganismo? Algumas Não opções é um público que eu atendo muito. Eu atendo quem quer se tornar vegetariano, já atendi vegetarianos, veganos nunca. Principalmente porque é muito difícil. Deixa eu ver, ela pediu só opções? Ela disse assim, ó, não estou vendo muitas opções veganas. Você poderia falar mais a respeito? Tofu, aí a gente vai mesmo para grão de bico, para proteína vegetal, né? Então a gente lança mão muito do grão de bico, da ervilha, da lentilha, do tofu. Hoje em dia já tem os suplementos proteicos também vegetais, crescido demais, assim, eu vou em feiras aqui de amostra, quando vem degustação para mim também de alguns fornecedores, muita coisa vegana, então o veganismo ele é possível ser saudável desde que seja controlado também. Eu nunca atendi veganos, tá, Laura, né? Mas pode ser uma experiência que a gente pode ter juntas. Eu também tem hora que eu falo isso com o paciente, nunca atendi esse caso não, mas você topa? Topo, então vamos. Ou não, busque um profissional que já faz isso, fique à vontade, também tem essa opção. Mas eu gosto desse desafio. Então, é bem desafiador já com o vegetariano a gente bater, mas a parte vegana, ela ainda tem uma restrição um pouco maior, né? Em relação a processo de preparo. Então, ela é muito mais restrita em opções. Eu vejo assim. Mas posso estar falando alguma bobagem aqui, porque eu não trabalho muito com esse público. É um paladar bem diferente quando a gente pensa em leite de amêndoas, leite de castanha, leite de arroz. É algo muito diferente do leite de vaca. Então, não é qualquer um que consegue essa adaptação tão tranquila. Geralmente, o que eu mais vejo em relatos de colegas nutri é em relação a pessoa come carne, aí deixa de comer carne, come só frango, aí daqui a pouco já não quer comer mais nenhuma fonte animal. Tem uma evolução até para adaptação de paladar também, mas é super possível ter uma alimentação equilibrada. Eu que nunca trabalhei com esse tipo de caso, situação. Clara, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui e aí qualquer coisa você me fala, tá? Letícia, finaliza. Você acha que você acha que para finalizar, Lê, você gasta quantos minutos, mais ou menos? Não, rapidinho, rapidinho. Perfeito. 5 minutinhos. Pode tá? finalizar. Tá ótimo, Lê. Melhoras de disposição, então aí fontes de gordura boa, coco, abacate, o próprio café, como eu falei, mas aí até umas 4, 5 horas da tarde, ajuda a nutri também. Pães, carboidratos complexos, ricos em fibra. E os chazinhos, também trouxe aqui o exemplo do chá verde, que pode ser uma boa opção.
Lembrando que chá também tem a quantidade, né? Tomar 5 litros de chá por dia, 2 litros, 3 litros, é um exagero. Geralmente, de 2 a 3 xícaras de chá por dia já é mais que suficiente. Antigamente, a gente tinha essa referência alimentar da pirâmide, então, carboidratos na base, os alimentos reguladores, frutas, verduras e legumes no meio, mais acima os construtores, e aí as fontes de proteína, animal, vegetal e laticínio, e lá no topo, em menor quantidade, óleos e doces. E aí, hoje, a gente já tem um guia alimentar atual, que é de 2014, mas é o que está valendo, que ele traz os alimentos numa nova classificação, como se fosse um semáforo. Os alimentos vermelhos são os ultraprocessados, são aqueles que a gente não deveria comer, tipo salgadinho de milho, suco de pêssego em pó ou empanados de frango, aqueles chiquezinhos. O amarelo, comer com atenção, são os processados, milho em lata, pêssego em calda, frango temperado, porque aqui eles têm uma adição de conserva, sal, açúcar, gordura, então não são ultraprocessados, mas também não são in natura, que a gente deve fazer como base. Então, o próprio milho, pêssego ou frango, mas sempre considerando essa regrinha. E aí o que eu trouxe aqui também foi sugestão do próprio guia de alimentação saudável, vocês vão ver que não foge nada. Café da manhã, café com leite, bolo de milho e melão. Almoço, alface, arroz, lentilha, pernil, batata, repolho e abacaxi. Iogurte com fruta para lanche. E mais, de noite, um jantar, salada de folhas, macarrão e galeta, um frango. Então, assim, acho que é super possível para dentro de todo mundo, para o dia a dia de todo mundo, cada um nas suas condições. E aí o guia alimentar vocês conseguem também em PDF gratuito na internet, é só digitar guia alimentar, vocês acham no Google, e já dá para ter uma boa noção também de entender o conceito todo dele. E aqui o simples pode ser a solução, vocês viram que eu tentei simplificar ao máximo aqui com a alimentação de verdade, com investir no alimento. Trouxe os hábitos saudáveis, então, a prática de atividade física, fazendo o que você gosta. Eu falo que hoje em dia é impossível você não achar alguma coisa que você não gosta, porque tem cada dia uma modalidade diferente de atividade física. O manejo do estresse, leitura, meditação, yoga, o próprio uso de óleos essenciais, que tem crescido bastante, aromaterapia, um banho calmante, relaxante. Então, aqui em casa eu falo com meu marido, gente, tinha que fazer toda quarta-feira esse banho. Aí acende vela, acende incenso, apaga a luz, aquele banho quente. Nossa, que maravilha. Faltava só ter uma banheira nesse lugar. Comer com atenção, sentado à mesa, sem distração, dar atenção, deixar um momento especial e prazeroso com o alimento também. Cuidar do intestino, que eu falei também bastante sobre ele, não entrei muito a fundo, porque, nossa, eu ia ficar aqui até amanhã, já viram que eu extrapolei o tempo. Então, evitando alimentos ultraprocessados, rico em açúcar, aditivo e gordura, que prejudicam o funcionamento. E a dica da Nutri é fazer verduras, frutas e legumes, base da alimentação. Preferir aí carnes mais magras, aves, peixes, cortes bovinos mais magros, além dos laticínios. Boas fontes de gordura, então castanha, nozes, amêndoa, amendoim, semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora. O ômega 3, que a gente consegue alimentar, mas pelo baixo consumo de peixe, talvez a suplementação seja interessante, pensando até em boa performance mental, cada vez mais associada à suplementação de ômega 3 com melhora de sintomas de transtornos de déficit de atenção, de autismo, de fadiga mental. Então, poderia ser uma opção, mas aí sempre avaliar individualmente quanto, que e como tomar. Carboidratos de maior qualidade nutricional e fibra, e também um consumo adequado de água. E aí, já, alimentação saudável e atividade física não fazem bem só para o corpo, mas também para a alma e para a mente. E o seja mais leve, que é o lema que eu trago comigo sempre. Falo que independente da pessoa querer perder peso ou ganhar peso, ela tem que ser mais leve no relacionamento com a comida, né? E aqui só o meu agradecimento. Opa, passei direto. Aqui a vocês, os meus contatos, para quem quiser fazer contato, atendendo online e também presencial. Em ambos, a consulta funciona do mesmo jeito. Tem presente para quem estava aqui, tem condição especial para quem estava aqui, para marcar esse mês. Então, só vocês fazerem contato comigo, seja o WhatsApp ou o Instagram. Eu não tenho LinkedIn, eu tenho que falar a verdade, porque a pessoa que não é CLT e não pretende ser mais, então eu tenho... Talvez seja até esse estigma, esse preconceito com o LinkedIn, não sei, deveria investir lá falando sobre isso, mas é algo que só quando eu trabalhei em CLT que eu deixava mais ativo, digamos assim. Hoje, misericórdia, se entrar lá, eu nem sei o que tem lá naquele negócio. Mas podem falar comigo no WhatsApp, eu também no Instagram, que eu estou sempre respondendo vocês. Fico à disposição, tá? Obrigada. Meu Deus, essa mulher é um furacão. Excelente, excelente, excelente. Essas mulheres maravilhosas aqui adoraram, Lê, muito bom mesmo. Bom, agradeço, né? No final a gente fecha tudo, mas tem tanta pergunta no chat que eu vou te pedir a gentileza.
como a gente está no horário assim, para responder as perguntas, enquanto a Kelly entra, as perguntas das 9 em diante, tem algumas das 9 em diante que surgiram, aí eu vou pedir para você responder para elas, só para elas não ficarem sem as respostas. Mas Tá, aqui? Beleza, tá. no chat mesmo, nos pode entrar e... Mas, Lê, obrigada, nossa, foi maravilhoso. Imagina. Muito boa mesmo, gente. Assim, Eu que agradeço. detentora mesmo desse conhecimento. Gente, a mulherada que está afim aí de mudar, fazer como é que a gente pode falar? Uma mudança, uma transformação no visual, procurem a Letícia. De dentro para fora e de fora para dentro, né? Reflete muito, né? O interno e o externo estão muito bem conectados. Sim, bem, Melissa, deixa eu já ler aqui. Melissa, quem contraiu o Covid... Eu vou pedir só para você respondendo, escrevendo para ela. Digitado. Beleza, digitado, tranquilo. porque tem bastante, você vê como elas gostaram. Tem um monte de perguntas para vocês, você vai tirando as dúvidas e interagindo com elas. Lê, obrigada. Show, obrigada. Viu? Estamos juntas aí, a gente vai continuar mais para frente aí em outras histórias, outras parcerias. Nos aguardem. Não, com certeza, contem comigo. Obrigada eu pela oportunidade e a todas vocês que ficaram aqui me ouvindo falar mais de hora, né? Muito bom. Obrigada, Letícia. Um beijo, tchau. Maravilha, gente. Nossa, a gente ia até às 10, com certeza. Tem muita dúvida, alimentação tem muita dúvida, gente. Bom, sem perder mais tempo, gente, vamos embora, vamos fazer igual ontem, aquele diretaço mesmo. Vamos chamar a Kelly, né? A Kelly que vai falar sobre o perfil atrativo, ser mais atrativo aí no nosso LinkedIn, nos ajudar a bombar também com negócios, com carreira, com network, com tudo de bom aí para gente. Então, eu vou chamar a Kelly para ela dar continuidade junto com a gente aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Oi, já estou por aqui, estava acompanhando aí a palestra, foi muito boa mesmo. Ai, que bom, Kelly. A gente até atropelou o seu horário, mas a culpa é minha, tá, Kelly? Sem problemas. Mas fica à vontade. Kelly, a palavra é toda sua, fique à vontade, se apresente. E aí vamos ajudar essas mulheres lindas, maravilhosas, absolutas, a ganharem mais dinheiro, né? Se transformando a sua vida, a sua carreira.